agradecer à Casa pelo convite que nos endereçou. Nós somos trabalhadores da Associação Espírita Cristã Francisco de Assis, Nogueira da Regedoura, uns quilómetros de cá, mas é um gosto para nós, de alguma forma, estarmos aqui a apresentar um trabalho que eu elaborei e que levei à Jornada de Cultura Espírita. Uma das coisas que me preocupa nesta minha existência terrena é realmente os jovens e as crianças, porque eles são o futuro. E nós, sabendo que a doutrina espírita traz-nos uma literatura ampla e um conhecimento para que todos nós consigamos educar as crianças ou incentivar os pais a educar as crianças e os jovens para o caminho de Jesus e para que nós consigamos evoluir, acho que todos nós nos devemos preocupar em aproximar o jovem, em aproximar as crianças, em tentar de alguma forma entender quem é aquele espírito que nasce na família e como é que nós podemos de alguma forma construir ou ajudar a construir algo melhor. E é este o tema que eu me propus trazer nas jornadas e que o Sr. António me convidou para vir fazer, e eu não mudei uma vírgula do trabalho. Portanto, vou apresentar o tema como eu apresentei nas jornadas. Família, laços de afeto e resgates espirituais. Eu vou iniciar com o livro SOS Família, de Joana de Ângeles e de Divaldo Franco. Joana de Ângeles nos diz que família é um grupo de espíritos normalmente necessitados e desajustados, reunidos por compromissos inadiáveis de reparação, graças à contingência reencarnatória. Então nós temos que entender que a família, desse modo, é um laboratório moral para as experiências de evolução que moldam os sentimentos e trabalham as emoções. Nós vemos, nós que estamos cá e temos muito, a nossa família, nós vemos que eles moldam realmente os nossos sentimentos e muitas das vezes trabalham as emoções. Eu vou deixar aqui uma pergunta para reflexão de todos. O que é a família senão um cenário onde o espírito encontra os maiores desafios, as mais belas oportunidades de crescimento? Não é para responderem, é só para nós, de alguma forma, consigamos fazer uma reflexão à volta desta pergunta. Porque todos nós nascemos na família que precisamos. Nenhum de nós cai de paraquedas, nem nasce na família errada. Embora muitas vezes nós, nas nossas conversas, nos nossos diálogos, possamos ouvir alguém dizer que nasci na família errada. Não, nós nascemos na família que precisamos. Nós nascemos naquela família onde nós temos alguma coisa para trabalhar, para evoluir, para respirar fundo, ter paciência, sermos benevolentes. Portanto, ninguém nasceu na família errada. Mas eu acho que aqui todos somos perfeitos, certo? Temos as famílias perfeitas. Tem dias, não é? Tem dias em que somos perfeitos, tem outros dias em que temos menos paciência. E eu irei iniciar, de alguma forma, com uma pergunta do Livro dos Espíritos, na 132, que nos fala assim: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa outro fim a reencarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Na outra pergunta do Livro dos Espíritos, 166, nos questiona isto. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se, submetendo-se à prova de uma nova existência. Portanto, se nós, sendo espíritos milenares, que estamos cá para progredir, para evoluir, para caminharmos para Deus, que temos Jesus como roteiro, como o nosso irmão maior, que nos traz os ensinamentos para que todos nós consigamos seguir, como é que nós, de alguma forma, conseguimos educar jovens, conseguimos educar as crianças sem apresentar o modelo e guia da humanidade? Isto preocupa a humanidade.
Isto preocupa-nos olhar para uma televisão, para um jornal, para as redes sociais e vemos o que se passa no mundo e mesmo cá em Portugal nós já vemos muitas das vezes os nossos jovens preocupados e desvairados e não sabem de alguma forma se equilibrarem e os pais não têm a ferramenta necessária para ajudar aqueles irmãos a equilibrarem-se. E para que nós consigamos de alguma forma entender a expiação e a missão e a prova, eu vou começar por explicar um pouquinho sobre esta temática. Prova, o que é? É um desafio escolhido pelo próprio Espírito antes de reencarnar. Claro que nem todos nós temos essa benesse, ainda estamos preparados para escolher essas mesmas provas que temos que passar. Muitas das vezes os nossos irmãos que estão connosco, os nossos guias, ajudam-nos de alguma forma a preparar o plano reencarnatório para que nós consigamos ultrapassar algumas coisas menos boas que nós ainda temos que passar e eles ajudam-nos a nós escolhermos essas provas e essas expiações. As provas, elas servem para testar a força moral e a capacidade de superação de cada um de nós. Ao vencer essas provas, o espírito avança no seu processo evolutivo. Agora nós temos a missão. O que é uma missão? Agora vou brincar. Será que nós somos missionários? Eu tenho uma missão. Grande ou pequena. Será que nós todos não temos uma missão na Terra? Sim ou não? Sim. Agora gostei. Por mais pequena que ela seja. Não é? Então, a missão ocorre quando o espírito reencarna com o propósito mais elevado, geralmente para ajudar a humanidade. Nós temos missionários como o Francisco de Assis, temos um missionário como o Divaldo Pereira Franco, como o Chico Xavier, como muitos outros irmãos que estão connosco e também posso dizer desconhecidos, que não são conhecidos em nome, mas que trabalham em prol da humanidade. São missionários, mas nós também o somos. Por mais pequena que a missão seja, a missão de pai e de mãe é de uma importância tal que nós às vezes esquecemos disso. A missão de auxiliar alguém que nos cai nos braços também é muito importante. Então nós não podemos dizer que nós não somos co-criadores com Deus. Nós somos co-criadores de Deus. Nós estamos no universo, no mundo terra, de expiação e provas, para auxiliar o mundo a progredir. Será que o mundo vai evoluir sozinho? Faço eu a pergunta. Evolui com nós. Nós fazemos o mundo evoluir. À medida que nós vamos trabalhando, que o ser humano vai se aperfeiçoando, o mundo vai sendo melhor. À medida que as nossas crianças e os nossos jovens são melhores educados, são educados no sentido moral de Jesus. Sim? Eu não estou a tirar aqui a parte intelectual, porque nós precisamos de médicos, precisamos de cientistas, precisamos de varredores de rua, precisamos de irmãos nossos que limpem, precisamos de cozinheiros, precisamos de tudo. Mas acima de tudo precisamos de Jesus. Precisamos de moral. Precisamos de entender o propósito da vida, o que fazemos cá neste mundo terra. E nós compreendendo, o ser humano compreendendo o que faz aqui na vida e o que faz no mundo terra, é meio caminho andado para que consigamos de alguma forma, quando vem a dificuldade, o embate, respirar fundo e dizer, ups, então eu agora tenho que ultrapassar esta dificuldade. Onde é que eu vou buscar as ferramentas? Eu tenho um amigo especial, Jesus. O que é que ele faria no meu lugar? Como é que ele ultrapassaria esta minha dificuldade? Será que abraçaria? Será que dava um ralhete? Abraçar, com certeza. Então é aqui que nós todos nos devemos debruçar. O Sr. António disse-me a mim que eu tinha 2 horas para palestrar. Estou a brincar. Agora, não, estou a brincar, vou cumprir o horário, estou a brincar um bocadinho. Porque o tema realmente toca. É um dos temas que todos nós nos devemos focar e entender quem são estes espíritos que vêm e que estão a reencarnar. São meninos cristais, são índigo, que importa? São meninos que precisam da orientação, são meninos que precisam, como nós precisamos da bússola, e hoje em dia não tanto, mas hoje em dia nós tínhamos a bússola, como nós precisamos da orientação, como precisamos de Jesus, eles também precisam, muito mais. Precisam que os oriente, que lhes mostre o mundo como ele é. Continuando aqui,
Vamos entrar agora outra vez na parte da família. Nem sempre, contudo, a família é composta por espíritos afins, afetivos, compreensivos e fraternos. Quem tem aqui famílias perfeitas? Na maioria das vezes é formada com o propósito de ajudar os que se encontram em desvios a recuperarem-se de erros morais e a repararem os danos causados noutras experiências reencarnatórias em que fracassaram. Nem sempre os laços familiares são de afinidade espiritual. E nós temos isto. Muitas vezes são formados por espíritos que têm históricos de conflitos, desentendimentos ou dívidas morais entre si. Não nos podemos esquecer. A reencarnação em grupos familiares permite a oportunidade de reconciliação, de perdão e crescimento mútuo. Pais e filhos, irmãos e cônjuges podem ter sido adversários noutras vidas e agora convivem para reparar erros e desenvolver o amor divino dentro deles, o verdadeiro amor. Os laços de sangue são instrumentos da providência divina para aproximar corações que precisam aprender a amar. Os laços espirituais, esses resultam da simpatia e da afinidade dos espíritos. E depois temos as dificuldades familiares, como a incompreensão, o conflito, o abandono ou doenças. Isto tudo não são castigo, como muitas vezes nós pensamos, mas provas, expiações que visam o progresso espiritual. E cada membro, não nos esqueçamos disso, da nossa família tem um papel a desempenhar. Uns como instrumentos de apoio, outros como desafios educativos. Joana D'Anjos também nos diz que o lar é a primeira escola. Emmanuel também nos fala nisso. O lar é a primeira escola. Então, se o lar é a primeira escola, somos nós, família, que temos que educar esses seres que renascem no nosso seio familiar. O lar é o primeiro campo de vivência do Evangelho, onde se aprende a perdoar, a servir, a respeitar e a amar. A família funciona como um laboratório. E não nos podemos esquecer, num laboratório de quê? De reencontro e reparações. Há um tempo atrás, alguém procurou-me, não num atendimento, porque eu não costumo falar nos atendimentos, um amigo, uma amiga, que tinham dificuldade com o filho. Discutiam muito com o filho. Quando o filho ia para a escola, arrependiam-se e pensavam assim: quando ele chegar eu vou ser diferente, eu vou tentar ser outra mãe, vou tentar chegar-me ao meu filho. Mas quando o filho regressa, eles não conseguem. A vibração é muito antagónica uma à outra. E eles nascem ali para que de parte a parte consigam analisar, consigam respirar e consigam ter a melhor ferramenta para ultrapassar aquela adversidade que trazem de certeza de uma vida passada para passarem nesta existência. Isto foi um relato de alguém que é muito chegado a mim, mas eu tenho ouvido ao longo desta minha pequenina, que só tenho 20 anos, só tenho ouvido muitas pessoas que falam do mesmo, em relação a irmãos com irmãos, em relação a pais com filhos, em relação a vizinhos, que há uma animosidade imensa entre uns e outros. Então é preciso nós deixarmos de lado, de alguma forma, o egoísmo, o orgulho e tentarmos ver quem é aquele irmão que está na caminhada connosco, para que de alguma forma, mutuamente, que não somos mais que ninguém, consigamos dar as mãos, respeitando as ideias de cada um e caminhamos em conjunto. Este é que é o trabalho de amor que Jesus espera de todos nós. Porque todos nós trazemos de vidas passadas o que nos diz aqui Manuel Filomeno de Miranda, neste slide, das trilhas da libertação.
diz-nos os traumas, os stresses, os desconcertos psíquicos e as manifestações genéticas estão impressos nesse corpo intermediário que é o modelo organizador biológico perispírito. Então está tudo gravado lá no perispírito. Sobre a ação do espírito em processo de evolução irão expressar-se no campo objetivo com necessidades de moral, de reparação, de crime e erros antes praticados. O perispírito é um corpo semimaterial que serve de intermediário entre o espírito e o corpo físico, não nos esqueçamos disto. Ele registra as experiências vividas. Ao reencarnar, o espírito molda o corpo físico segundo as impressões gravadas no perispírito. Não nos esqueçamos. Trazemos dívidas do passado que temos que, de alguma forma, saldar. Se nós olharmos para hoje, nós temos muitas das vezes as dívidas, vou tirar os óculos bem ao perto e eu vejo-vos todos foscos. E então assim vejo melhor. Nós temos, muitas das vezes, temos dívidas ao banco para pagar as casas, certo? E vamos pagando assim as prestações até que consigamos pagar as nossas casas, os nossos apartamentos, as mobílias, seja o que for, um carro, seja o que for. Então nós também trazemos essas dívidas morais connosco, que ao nascer elas são de alguma forma plasmadas no nosso corpo, não tudo. Nós devemos 1000, é plasmado só 10, para que nós consigamos de alguma forma ultrapassar essas mesmas dificuldades. E nós temos que as ultrapassar. Lá está, aqueles traumas, aqueles stresses que vêm connosco, aqueles desconcertos psíquicos. Hoje está em voga dizer que os nossos jovens são depressivos, que temos depressões crónicas, porque precisamos de um medicamento milagroso. E nós temos um medicamento milagroso. O Espiritismo tem um medicamento milagroso. Jesus, apresentar Jesus. Apresentar a vida futura. Há muitas moradas em casa do meu Pai. Só assim é que nós conseguimos entender o que vai dentro de nós. Só assim conseguimos entender aquela bola que muitas das vezes nos atrapalha, aqui que nos ofusca a garganta, que nós parecemos aqui, temos aqui um novelo de pelo e nós, com o sistema nervoso, que é tanto, porque nós não compreendemos o vulcão que está dentro de nós. Se nós começarmos a analisar, ou o ser humano começar a analisar realmente quem somos, o propósito de estarmos reencarnados, porque é que passo por estas patologias, porque é que o meu irmão não tem dificuldade nenhuma e eu sofro desta maneira, isto tem que ter um motivo. Se recorrermos, eu sei que os químicos ajudam-nos e muitas das vezes eles são necessários para que nós consigamos de alguma forma acalmar, mas tanto o químico pode ser um auxiliar, mas não nos esqueçamos que o problema está lá no espírito. Então, eu tomando o comprimido ajuda-me, sim senhor, mas eu também tenho que me evangelizar. Nós falamos na evangelização só da criança, não é só a criança que tem que ser evangelizada. Nós adultos, até os 99,9, quase a chegar aos 100 anos, devemos de alguma forma evangelizar-nos também, para que saiamos do mundo melhor do que entramos. E esse é o propósito. Eu trago aqui uma investigação que é liderada pela psicóloga Maria de Jesus Candeias, e eu digo que ela não é espírita, está bem? E vocês vão entender porque é que eu digo que ela não é espírita. Esta investigação foi publicada há pouco tempo, dia 3 de julho de 2025. A Maria de Jesus Candeias analisou 900 jovens da área metropolitana de Lisboa, com idade média de 15 anos. Este estudo identificou fatores familiares e psicológicos como ideação suicida, nesta camada jovem, sintomas de perturbação e impulsividade, como principais riscos associados ao sofrimento emocional na adolescência. Cerca de 30% dos adolescentes inquiridos já se autolesionaram. 7% tentaram pôr fim à vida, pelo menos uma vez. E apenas 13% procuraram ajuda. A maioria destes jovens revelou ter pensado em suicídio. E 18% admitiu pensar diariamente em morrer. Os comportamentos autolesivos, continua-nos a falar aqui a psicóloga
incluem o que é que eles fazem a eles mesmos. E nós já ouvimos isto muitas das vezes. Cortar-se, queimar-se, bater-se ou ingerir substâncias com ou sem intenção suicida. Muitas vezes é um grito da alma deles, precisam de auxílio e não estão a ter o auxílio que necessitam. Ela nos fala que estes atos de ingerir substâncias, queimar-se e bater-se não são birras ou chamadas de atenção, ela nos relata isso, mas sinais de sofrimento psicológico profundo. Os laços familiares frágeis, nós vemos em muitos lares, falta de afeto e pouca partilha, fazem os jovens sentirem-se sós e desconectados. Famílias muito rígidas, também faz parte, também contribuem para que se sintam presos e incompreendidos. Então tem que haver aqui um equilíbrio. Mas para haver um equilíbrio nós temos que saber o meio termo, onde é que conseguimos de alguma forma atuar. Ela nos continua a dizer que vivemos numa sociedade onde pais e filhos estão desconectados, os filhos não sabem dos pais e os pais não sabem dos filhos. Então isto é um alerta para todos nós. É um alerta que devemos estar de alguma forma atentos ao que se passa nos jovens. Eu ontem fiz este estudo, até pensei um bocadinho para trazer aqui, estou a brincar, lá na associação, e isto preocupa imenso, nós vermos famílias que hoje em dia compram ou tentam de alguma forma colmatar a falta. Eu entendo que hoje em dia o ser humano trabalha muito para pagar as contas da casa e tentam de alguma forma, e têm filhos, como não conseguem estar com eles tanto tempo como queriam, dão-lhe telefones top de gama, tentam comprar aquilo tudo que eles querem. Aquilo é uma euforia. É uma euforia naqueles 10 minutos ou naquela semana. E depois o brinquedo vai para canto. O telemóvel já não chega. O iPhone tem que ser melhor. Porquê? Porque falta ali algo dentro deles. Não importa que nós estejamos só 1 hora com os nossos filhos, 2 horas ao final do dia. O importante é a qualidade. É o que nós fazemos naquelas 2 horas. É como nós almoçamos, é como nós jantamos quando estamos com eles. Que também se está a perder nas nossas famílias. Famílias que jantam à vez. Está ali, estou a comer, jantam os miúdos, jantam nos quartos, almoçam nos quartos. E nós temos que estar atentos. Porque nesses diálogos que se vão tendo à mesa, que se perde, nós podemos ver que alguma coisa não está bem. Com o filho, com a filha, com o sobrinho, com um primo, com um amigo do filho que vem lá almoçar ou que vem jantar. Então devemos realmente estarmos atentos. Continuando aqui no livro Adolescência e Vida, nos fala realmente na infância. O estado de infância e juventude é particularmente relevante para o espírito em processo de crescimento. O ser humano é, em essência, fruto da educação, transportando consigo os fatores genéticos que o constituem como consequência das vivências anteriores, experienciadas em reencarnações passadas. Educar, de forma contínua, tendo como referência o equilíbrio, a valorização moral. E porquê? A criança e o adolescente, embora se rebelem ingênuos e puros, no sentido de desconhecer os erros, nem sempre o são em essência. Os nossos filhos são espíritos que reencarnam, já com muita experiência. Eles fazem birra por tudo e por nada. E já sabem onde é quando fazer birra, para que os pais lhe consigam dar aquilo que eles querem. Então nós devemos, de alguma forma, ver aonde é que está a descontar a birra, o ego, o orgulho, porque eles também têm, embora tenham também a inocência, que isso é que faz com que os pais, de alguma forma, tentem moldar e auxiliar na primeira infância, nos primeiros anos de vida. Quando eles recebam a bagagem de trás na adolescência, eles consigam se firmar, de alguma forma, e consigam dizer assim, não, o meu pai e a minha mãe ensinam-me isto, se calhar é por aqui que eu vou. Se a educação não for tão firme, eles perdem-se nos labirintos da vida.
costumam dizer que os melhores amigos são os amiguinhos, porque nós hoje temos as redes sociais. E as redes sociais são essenciais, mas são uma ferramenta muito perigosa nas mãos de crianças de terna idade. Então, é indispensável nós incutir hábitos saudáveis desde os primeiros dias de vida física e mesmo no ventre da sua mãe. Devemos, de alguma forma, passar uma mensagem de esperança ao espírito que está ali, que vai renascer, que muitas das vezes está ali a medo, não sabe se vai conseguir ultrapassar as dificuldades, se vai ter pais firmes que o auxiliem para que ele consiga evoluir, e como pais, todos nós, ou que temos amigos ou amigas grávidas, devemos de alguma forma esclarecê-los para que auxiliem estes seres. Mas, para este nobre propósito, é indispensável a ferramenta amor, o conhecimento e a disciplina, de forma que as lições transmitidas se gravem profundamente no íntimo e os acompanhem por toda a vida. A educação emocional é essencial na formação do espírito. Ensinar criança e jovem a reconhecer e gerir sentimentos, porque eles frustram-se com tudo e com nada, não é? Ajuda a prevenir o sofrimento silencioso, como nos falou a psicóloga Maria de Jesus Candeias, autolesões e pensamentos suicidas. Laços familiares fortes, diálogo e afeto criam um ambiente seguro para o desenvolvimento moral e espiritual. Pais presentes e compreensivos são instrumentos valiosos na educação dos filhos. Dizem que o amor em excesso estraga. O amor de Deus para com todos nós não estraga ninguém. O problema é que nós não sabemos dosear esse amor, ou entender qual é esse verdadeiro amor. A tecnologia, aqui no livro Adolescência e Vida, também nos fala, à medida que a ciência e a tecnologia ampliam os horizontes do conhecimento humano, proporcionando comodidade e realizações edificantes que favorecem o desenvolvimento da vida, surgem também audaciosos conceitos comportamentais que pretendem dar novo sentido à existência. Contudo, muitos desses conceitos derrapam em abusos intoleráveis, conspirando contra o progresso moral e ético da sociedade. Neste cenário das redes sociais, os maiores prejudicados são os jovens e as crianças, que ainda imaturos deixam-se seduzir pelos excessos das sensações primárias, comprometendo a própria existência terrena. Esses abusos podem comprometer o progresso ético e moral da sociedade. Em vez de promover o bem-estar, que todos nós sabemos, destes jovens, ainda os perturbam mais. Então, nós devemos, de alguma forma, dar uma educação consciente, com orientação familiar e comunitária, que ajude realmente a eles saberem lidar com a tecnologia de forma ética e construtiva, porque ela faz parte. E nós temos a educação como um fator importante para o progresso nosso, da humanidade e do mundo Terra. E devemos educar, mas não uma educação qualquer. É uma educação mais ampla, que nós devemos, de alguma forma, transmitir aos nossos filhos. Vai além dos manuais escolares. E esquecemos-nos muitas das vezes isto. Tentamos com que eles sejam os melhores, tentamos com que eles estejam 12 horas ocupados com os manuais escolares, com as atividades extracurriculares, natação, desporto, inglês, francês, espanhol e muito mais coisas, mas não temos uma hora sequer para fazer um evangelho no lar com os nossos filhos, não temos uma hora sequer para levarmos a evangelização da criança e do jovem, não temos uma hora sequer para ler um livro edificante, para lhe contar uma história de Jesus, mas temos tempo, nestas 12 horas, que eles estão tão ocupados, tão cansados, para lhes apresentar o mundo terra pelo materialismo. E desculpem a minha franqueza, mas é isto que nós notamos. Eu, como mãe, também eu via isto.
Não tenho, eu tenho 2 filhos, não tenho filhos perfeitos, mas tenho filhos que eu amo, verdadeiramente. Fiz tudo bem? Não, não fiz. Eles ensinaram-me muito, ainda me ensinam. Eu aprendo com eles, aprendo, e eles aprendem comigo. É uma partilha de conhecimento entre nós e eles. Participavam do Evangelho no lar? Sim. Porquê? Porque eu faço o Evangelho desde que eu, mais ou menos, há 40 anos atrás. Os meus pais já faziam o Evangelho ao domingo às 9 horas e o Evangelho ficou a ser feito ao domingo às 9 horas. Ainda hoje é. Eles participavam, emburrados, xangados, muitas vezes. Agora reclamam, com 30 anos, 33, que tem a minha filha e o meu filho 24, por ir fazer o Evangelho. Não. Se as namoradas estiverem lá e os namorados vão fazer, bom. Fazemos todos. Agora a minha filha afastou um bocadinho, porque às vezes dá a hora de mamar, ela foi mamar há pouco, e ela está a dar de mamar à criança, vai dar de mamar. Mas fazemos o Evangelho. A Nora, o meu genro, muitas das vezes não está presente. É espírita? Não. É católico? É. Mas faz o Evangelho. Porque Jesus cabe em todas as casas. Seja o que for, Jesus tem que estar presente. E nós devemos incutir isto na nossa sociedade e nas nossas crianças. Porque é urgente, pais e educadores, assumir o compromisso e repensar a conduta moral em que devemos, ou que deve ser transmitida às novas gerações. Vou avançar, porque o Sr. António deu-me 2 horas, mas eu vou acabar mais cedo. 300 anos antes de Cristo, Aristóteles já afirmava que os adolescentes são impetuosos, irascíveis e tendem a se deixar levar por impulsos, demonstrando uma certa irritabilidade no comportamento juvenil. Portanto, a educação não é de agora. Isto está no livro Adolescência e Vida, certo? Aristóteles é mencionado como um marco histórico, representando o início de uma tradição filosófica que valoriza a formação do caráter e da razão. E depois temos Platão, que nos traz, ou nos cita, uma advertência muito sábia. E ele diz-nos assim: não se despeje fogo sobre fogo, referindo-se à importância de evitar o consumo de álcool pelos jovens antes dos 18 anos, devido à insuscetibilidade natural. Ou seja, não se deve intensificar os impulsos já instáveis com substâncias que os agravem. Mas depois nós temos os meios de comunicação também, que são um fator importante, não é? Aqueles meios de comunicação que exercem influência marcante, em que as nossas crianças e jovens e adolescentes já têm aquela fase do período lúdico, a fase da brincadeira e da imaginação, e eles são expostos a mitos eletrónicos. E muitas vezes esses mitos eletrónicos passam por ser agressivos, passam por ter comportamentos destrutivos. E as crianças acham que aquilo é normal, que é natural. Que é normal andarem à luta uns com os outros, aquilo que eles veem nas redes sociais, devem também o fazer. Crescem a pensar naquilo. Então, os pais, os progenitores, devem de alguma forma tentar trabalhar um bocadinho essa parte e levá-los ao campo, levá-los ao futebol, jogar à bola com os pais, levá-los à natureza, que se perdeu hoje em dia, jogarem nos berlindes, que eu lembro na minha época, jogar ao elástico, agora já não consigo, nem saltar à corda, mas pelo menos nós tentamos e devemos de alguma forma incentivar as nossas crianças e jovens a terem atividades com os pais, não estou a dizer para eles meterem em ATLs e os pais terem de fazer outras coisas, com os pais fazerem estas mesmas brincadeiras. Porquê? Para que não aconteça isto. Sentindo-se impossibilitado de se autorrealizar, o adolescente que provém de uma infância marcada pelo desprezo, refugia-se em si mesmo, rebelando-se contra a vida, que é muitas vezes a projeção inconsciente de uma família desestruturada e contra todos, o que constitui uma verdadeira desdita. Daí, ao desequilíbrio na desarmonia psicológica em que se encontra vai apenas um passo. Pais que se habituaram a recorrer a medicamentos sob qualquer pretexto, especialmente Valium, calmantes e Librium, como forma, isto está no livro Adolescência e Vida, como forma de busca de equilíbrio ou repouso,
oferecem aos filhos estímulos negativos quanto à resistência para enfrentar desafios e dificuldades de toda a ordem. As drogas, transformadas numa verdadeira epidemia, avassalam a sociedade e representam uma ameaça constante de violência e loucura. O alcoolismo, que nós ainda vemos isso, disfarçado sob o rótulo de vida social. Bebe só uma cervejinha, bebe só, é só uma, isso é para bebermos em sociedade, é uma enfermidade. O tabaco, ou o cigarro, como lhe queiram chamar, outro problema grave que nos pode levar a grandes enfermidades do aparelho respiratório e vai criando dependência nos nossos jovens e nas nossas crianças. Então há muito trabalho a fazer. E a religião? Será que a religião, no meio disto tudo, depois do que eu falei, será que a religião é importante? Eu pus o PowerPoint mesmo. Sim, claro, a religião desempenha um papel importante na formação moral e cultural do adolescente, por propiciar-lhe a visão da imortalidade, ampliando sua compreensão sobre a realidade da vida e seus objetivos essenciais. A religião tem como objetivo essencial conduzir ou reconduzir a criatura ao Criador, ou a Deus, auxiliando a reconhecer a sua procedência divina, obscurecida pela rebeldia da própria conduta. Dirigida ao adolescente, a religião deve acompanhar os passos pelos labirintos interiores, mantendo aberto ao diálogo sobre todas as questões que o inquietam ou despertam. Assim torna-se uma auxiliar valiosa nas decisões livres que ele deve assumir, comprometendo-lhe a paz interior. Uma investigação da Universidade de Coimbra, um estudo que Carla Maria Teixeira fez, ela diz-nos que a religiosidade pode atuar como fator protetor contra o consumo de substâncias, especialmente entre adultos e jovens. Para terminar, vamos terminar com o amor, e não podia ser diferente. O amor é, em todas as fases da existência, o alimento essencial da vida. É graças ao amor, seja ele presença constante ou ausência marcante, vivido na infância e na juventude, que os futuros cidadãos aprenderão a enfrentar os desafios da existência, tornando-se construtores do bem ou agentes da desordem. O caráter, afinal, é moldado pela afetividade que amadurece ao longo do tempo, orientando o discernimento intelectual na escolha do que é justo e virtuoso e afastando o que é nocivo ou equivocado. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Está em João, diz-nos Jesus. Jesus ensinou que o verdadeiro amor é aquele que se doa, é aquele que perdoa, que acolhe sem exigir nada em troca. É o amor do bom samaritano que ajuda o desconhecido, o amor do pai que recebe o filho pródigo com festa, o amor que cura, que consola, que se sacrifica pela paz do outro. Esse amor não julga, não exclui, não se vangloria. Ele é silencioso, firme e transformador. É o amor que vê o divino em cada ser humano, mesmo nos momentos de queda. Foi esse amor que levou Jesus a lavar os pés dos discípulos, a tocar os marginalizados, a perdoar os que o crucificaram. Jesus não precisou de perdoar porque ele não se magoou com ninguém. Portanto, ele entendeu e disse: Pai, perdoai que eles não sabem o que fazem. Para nós todos que devíamos alguns de nós estar lá. Amar como Jesus amou é o maior desafio e é a maior libertação que nós temos no mundo. O verdadeiro amor liberta. Era o trabalho que eu apresentei mais ou menos nas jornadas, claro que nunca é igual, vamos apresentando aqui ou ali, não é sempre da mesma maneira. Se tiverem alguma pergunta que eu saiba responder, se não souber responder, chama-me o Sr. António. Estou a brincar agora, dentro do tema. Está tudo esclarecido? Posso fazer uma precezinha para finalizar os trabalhos? Vamos então agradecer a Deus por esta oportunidade. Estamos aqui reunidos
entre amigos, nesta troca de partilha, de conhecimento, tentando de alguma forma incutir em nós os ensinamentos de Jesus, para que consigamos auxiliar na seara do Pai, por mais pequeninos que sejamos. Amado Mestre Jesus, amigo incondicional de todas as horas, a Ti nos dirigimos, pedindo-te forças, bênçãos e luzes, que consigamos todos juntos, encarnados e desencarnados, sintonizarmos com a Tua luz, com a Tua verdade, com o Teu conhecimento, que consigamos levar ao caído, ao aflito, ao que tem fome, ao que não tem que vestir, o melhor de nós, porque Jesus nos disse: quando fizeres isso a um dos pequeninos, é a mim que o fazeis. Agradecendo ao Pai, agradecendo a Jesus, agradecendo aos mentores desta casa, a estes irmãos que nos acolhem com carinho, damos por terminado o trabalho desta noite.